Deus. Primeiramente, feliz Dia das Mães para você, mamãe, que está aqui hoje. Glória a Deus pela tua vida. O que seria de nós sem vocês, mamães, né? Que tanto nos ama, que tanto nos acolhe, que tanto cuida, né, dos seus filhos. E como eu mandei lá no chat, saiba que nada é em vão de tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você está fazendo. Isso são sementes para as gerações futuras, amém? Você como mamãe. E também, como de costume, eu tenho me preocupado sempre com essa realidade onde a igreja ela tem crescido, glória a Deus por isso, só que ao mesmo tempo que se cresce, acaba desconectando muitos de um de outro, porque eu não conheço todo mundo, eu não conheço as pessoas, então eu queria que você tivesse agora essa oportunidade de um minutinho se apresentar para as pessoas que estão ao seu redor, atrás, do lado, na frente, você pudesse se apresentar e falar assim: Deus abençoe sua vida. Você pode fazer isso? Olhar para trás, olhar para frente e cumprimentar essa pessoa que está do seu lado, se conectar com ele. Às vezes a gente vem para a igreja e não conhecemos as pessoas, tá bom? Então se apresente. Glória a Deus. Para quem não sabe, essa daqui é minha mamãe também, então dê um abraço nela aqui também, glória a Deus. Bom, que dia feliz, né? Que dia especial, que é o Dia das Mães. Eu sei que para alguns talvez é um dia que aperta um pouco o coração também, talvez a sua mãe não está presente, ou sua mãe já partiu, né? Ou sua mãe está no Brasil, está no Peru, não sei onde ela pode estar, mas saiba que hoje é um dia que nós estamos aqui para honrar a Deus, honrar a sua palavra e também nos alinhar. E saiba que hoje nós temos a oportunidade de fazer coisas diferentes. Nós temos a oportunidade de consertar talvez aquilo que foi destruído. Hoje nós temos essa oportunidade em Deus. Você crê nisso? Amém? Queria estar falando com vocês hoje num tema uma palavra, na verdade, que é a honra que nós precisamos dar, né, a Deus, a honra que nós precisamos dar aos nossos pais, a honra que nós precisamos dar uns aos outros, amém? Porque eu não sei na cultura peruana, né, nós temos alguns peruanos aqui no nosso meio, mas na cultura brasileira, nós vemos uma cultura que desonra muito. É uma cultura que não se tem esse princípio da honra no seu coração, né? Nós vemos até mesmo nas escolas, você pode perceber que a maioria, pelo menos na época que eu era menino na escola, todo mundo tinha apelido. Todo mundo tinha apelido. E todos os apelidos que tinha, eram apelidos que depreciavam a identidade da pessoa. Era narigudo, orelhudo, era tantas outras apelidos que se tinha, e tudo depreciando, tudo desonrando aquele no qual é filho de Deus. Não é verdade? Essa cultura que nós vivemos, infelizmente. E nós nos esquecemos dessa cultura que a Bíblia nos ensina, que é uma cultura de honra. Nós precisamos valorizar os filhos de Deus, valorizar as pessoas que Deus colocou na nossa vida, amém? Agora, diferente da cultura que nós vemos aqui no Japão, é uma cultura um pouco diferente, é uma cultura que já tem um pouco mais dessa honra, né, com relação à hierarquia, uma honra com os professores, há uma honra com os próximos, há uma honra no coração de muitos. E se você olhar ao seu redor, será que isso a gente não consegue identificar que é um princípio divino? Porque Deus é um Deus de honra, é um Deus que criou o homem, é um Deus que criou eu e você, para que nós pudéssemos honrar a Ele e honrar uns aos outros. E o Japão é um país que honra, e não é por isso talvez que é um país que prospera, é um país que cresce, é um país que desenvolve. Porque tudo que a gente honra, tudo que a gente valoriza, tudo aquilo que a gente celebra, ela vai crescer, ela vai, sabe, ser abençoada, porque Deus é um Deus de honra, amém? E nós vemos até mesmo nos tempos de Jesus, pessoas que não honravam também a Cristo, não honravam a presença dEle, e a gente vê as consequências, lá em Mateus 13:55, não precisa abrir, mas lá, aquele povo está falando assim: não é esse o filho do carpinteiro, não é esse o filho de José, não dava a honra devida àquele que era o Messias, o Filho de Deus. E nos versículos seguintes, verso 58, fala assim: e Jesus não realizou ali
muitos milagres por causa da fé daquelas pessoas e ficavam escandalizadas por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Então, o fato de Jesus não ter feito ali muitos milagres, ele poderia e pode, é o Deus Todo-Poderoso, mas ali fala que Jesus não realizou ali muitos milagres. Por causa do quê? Da desonra. Por causa da desonra. Não honravam a presença de Jesus. Da mesma forma acontece no nosso meio. Sabe, os homens, nós podemos estar num ambiente de milagres, nós podemos estar no melhor lugar para se estar, na presença de Jesus, mas se não houver honra, Deus não pode fazer algo na sua vida e na minha vida. Amém? Todas as vezes que eu me coloquei diante de Deus, com honra, Deus ele veio, sabe, realmente com a presença dele inundando a minha vida. Nós estamos para chegar aí no encontro com Deus, né? Serão 2 dias imersos na presença de Deus. E por que Deus ele faz tantas coisas nesses 2 dias, nesse encontro com Deus? Porque todos vão com uma honra no seu coração, falando: eu quero ir nesse encontro porque eu quero me encontrar com Deus. Eu necessito dele. Eu quero algo novo. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu quero conhecer ele mais de perto. Eu quero ter uma experiência com ele. E é por isso que Deus faz. Agora, se eu vier também com esse sentimento na igreja: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero te honrar nessa manhã. Senhor, eu quero valorizar a tua presença. Eu quero valorizar aquilo que eu tenho de privilégio e oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Deus, ele sempre fará. Se a gente chama, de repente, um pregador de fora, a gente vai com toda aquela expectativa. Ai, meu Deus, agora vai. Deus vai fazer. Deus faz, por causa da honra que você dá no seu coração para com aquela pessoa que está vindo ministrar a palavra de Deus. É difícil falar isso, né? Eu que estou pregando aqui, parece que eu estou puxando a sardinha para o meu lado aqui. Talvez você veja a sua aparência, isso é só casca mesmo, isso vai para o pó, mas nós precisamos entender que eu preciso, independente de quem esteja aqui, eu preciso ter honra no meu coração. E se eu tiver honra no meu coração, nós vamos receber daquilo que Deus, ele deseja liberar. Amém? Então, honra tem tudo a ver com que a gente valorize as pessoas. Lá em Mateus 10, 41, 42, fala assim, ó: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, ou seja, quem honra o profeta na qualidade de profeta, quem valoriza o profeta na qualidade de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta. Então, eu não sei se você consegue entender aqui, que a forma que eu honro, a forma que eu valorizo, ela está relacionada com aquilo que eu vou receber da parte de Deus. Se eu honro aquilo que está acontecendo, eu vou receber daquilo que Deus deseja liberar. Agora, se eu aqui no nosso meio hoje, é mais um domingo, é mais uma liturgia, é mais um dia, você vai sair da mesma forma. Agora, se eu venho aqui na presença de Deus falando: Senhor, fala ao meu coração, Deus, ele vai liberar sobre a tua vida aquilo que ele preparou para você. Amém? Se eu e você, nós tivermos honra. E também percebe algo ao seu redor. Pessoas que têm princípio de honra no seu coração, essas pessoas são abençoadas. Pessoas que honram os seus pais, pessoas que honram as suas autoridades, pessoas que honram, sabe, aquele que Deus colocou. Você pode ver, é uma pessoa abençoada. Agora você percebe também pessoas que têm dificuldade com honra, pessoas que desonram pais, pessoas que desonram as autoridades. Você pode perceber na vida dessa pessoa, é uma vida que parece que sempre tem algo que está prendendo ela, porque é uma desonra no seu coração, porque Deus é um Deus de honra. Repita assim comigo: Deus é um Deus de honra. Mais uma vez, Deus é um Deus de honra. Quantos aqui no nosso meio passaram aqui, estão no nosso meio, e quantos talvez não estão no nosso meio, talvez foi enviado, talvez, enfim, saiu, mas todos aqueles que com honra no seu coração, veio falando: Senhor, fala no meu coração, Senhor, eu quero honrar isso, eu quero dar valor a isso. Deus, ele vem e abençoa a sua vida. Deus, ele faz muitas coisas, e quando nós honramos,
E o que é honra? Honra é você respeitar, honra é você estimar, admirar, encorajar, elevar, celebrar, apreciar, reconhecer. Honra é você dar valor. Honra é você respeitar. Agora, desonra é o contrário. Desonra também, no grego, é atimia, que significa tratar como comum, não ter respeito. Desonra é tratar como comum aquilo que é sagrado. Por exemplo, hoje é um tempo sagrado, amém? Não é aquele crente domingueiro que domingo é sagrado, então tem que ir lá. Não, todos os dias são sagrados, amém? Só que isso que nós fazemos aqui também é um tempo de Deus, é um tempo que nós precisamos honrar. Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui, e Deus quer falar comigo e com a tua vida hoje, nessa manhã, amém? Agora, Hebreus capítulo 12, verso 16 ao 17, eu só estou aqui abrindo aqui a palavra, fazendo uma introdução para que a gente entenda a importância de nós honrarmos. E aqui eu quero falar para vocês, honrar aquilo que Deus te entregou. Aqui nessa passagem fala de Esaú, alguém que recebeu a primogenitura, recebeu um presente de Deus, e a primogenitura era uma bênção de Deus. Você receberia o dobro do que outros filhos. É uma bênção ou não? Você receberia o dobro da herança do que outros filhos. Você teria responsabilidade. Quando a ausência do pai, o filho mais velho, primogênito, assumiria o lugar ali também de liderança. Então o filho primogênito teria muitas bênçãos, teria muitas coisas boas. E foi Deus que tinha estipulado, Deus que tinha abençoado todo primogênito. Só que aqui aconteceu o que Esaú. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 12, 16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, ele vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Por uma única refeição, ele desonrou a primogenitura. Por uma única refeição, ele não deu valor à primogenitura, aquilo que Deus entregou nas mãos deles. E como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Gente, Deus é um Deus de honra. Você vê que quão forte, quão profundo é esse princípio de honra. E essa palavra aqui, Esaú foi chamado de profano. Profano significa aquele que deturpa ou viola a santidade de coisas sagradas. Ou seja, aquele que não dá valor para aquilo que é santo, aquilo que não honra aquilo que Deus entregou. E numa versão contemporânea, naquela versão a mensagem, diz assim, vocês sabem que Esaú, mais tarde, se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus, mas já era tarde demais. A honra é algo muito forte. Irmãos, deixa Deus falar no teu coração, para que hoje eu e você saiamos aqui com esse princípio de honra no nosso coração, muito forte no nosso coração, enraizado no nosso coração, porque Deus é um Deus de honra, e nós somos filhos dele, e nós precisamos ser filhos de honra, nós precisamos ser homens de honra, nós precisamos ser pessoas que possam dar honra a Deus, dar honra ao Senhor, amém? A desonra, ela tem uma raiz nesse espírito de independência. Adão também desonrou a Deus, Adão não deu valor àquilo que Deus tinha falado, porque um espírito de independência estava na vida dele. E não é assim também que acontece em nós? Quando nós falamos que nós não precisamos da igreja, quando nós falamos que nós não precisamos do nosso irmão, quando nós falamos que nós não precisamos do nosso pai, uma raiz do espírito de independência, um espírito de orgulho, que faz com que você desonre o seu pai, desonre aquilo que Deus, ele entregou na sua mão. E esse espírito de independência, esse espírito de desonra, estava em Esaú. Estava em Esaú, e Esaú, ele tentou, depois que ele desonrou, depois que por causa de um prato de lentilha, por causa de uma fome, sabe, ele estava com fome, ele falou, eu estou morrendo de fome. Ninguém está morrendo de fome ali, eles não estavam morrendo de fome. Morrendo de fome é quando a pessoa vive dias sem comer, ele não estava dias sem comer. Mas ali, ele olhou só para o seu próprio ventre e se esqueceu da bênção que Deus ele entregou. Desonrou aquilo que Deus entregou e perdeu aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Então é algo muito forte.
que eu e você, nós precisamos atentar. O que Deus entregou na sua mão. Hoje, no final, nós vamos orar um pouquinho, falar sobre isso também. Sabe, porque Deus pode ter entregado para você muitas coisas. Uma delas é sua casa, sua família. Uma delas seus filhos. Uma delas sua esposa, seu cônjuge. Uma delas é um chamado, é um dom que Deus entregou na sua vida. Deus entregou. Não há nada que você possa ter recebido que não tenha vindo dos céus. Deus, Ele entregou isso para a tua vida. E agora, como Esaú, você vai desonrar aquilo que Ele te entregou? Ou será que nós vamos hoje entender, Senhor, me perdoe porque eu estou desonrando a tua presença. Eu estou desonrando aquilo que o Senhor entregou. Porque desonra não é só pecado. Desonra é também você não honrar aquilo que Deus te entregou. E nós precisamos honrar. Amém? Agora, quem nós devemos honrar? Eu quero dividir aqui em 3 partes. Primeiro, claro, devemos honrar a Deus. Honra, ela é dar valor. Honra é fazer diferença. Quando você quer honrar, por exemplo, no seu aniversário, tem lá um bolo de aniversário que nossos irmãos aqui, a Kemi, Cleiton e tantos outros irmãos, não é a Kemi que faz o bolo, o Krau, e tantos outros aí que fazem bolos deliciosos, e ali, cantando parabéns, a primeira parte do bolo, você, de alguma forma, você quer honrar. Não é assim na cultura brasileira? No Peru também é assim, essa cultura, a primeira parte do bolo? Não, não é. Só no Brasil que tem essas coisas. Só nessas horas que de alguma forma, quer de alguma forma honrar. E o primeiro pedaço do bolo é um sentimento de honra. É a primeira parte, sabe? E com Deus também é a mesma coisa, a gente está separando algo para Ele. 1 Timóteo capítulo 1. Gente, eu vou ler algumas porções aqui da palavra de Deus. Se você deseja anotar, eu encorajo você a anotar, para depois você digerir na sua casa, você meditar na sua casa essas referências, porque Deus é um Deus de honra, e nós precisamos hoje, sabe, permitir que isso faça parte da nossa vida. Porque, novamente eu falo, a maioria de nós aqui somos brasileiros, e a maioria da cultura brasileira, ela é uma cultura de desonra. É uma cultura que sempre vê o pontinho preto. Eu já fiz essa ilustração em muitos lugares. Eu acho que você já viu também. E vamos lá. Não deu certo, eu ia fazer um pontinho preto aqui, mas tudo certo. Segue a vida. Nós precisamos então honrar a Deus. Amém? 1 Timóteo 1, 15 ao 17, fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. A Deus seja honra. Deus espera que nós demos honra a Ele, porque Deus é um Deus de honra. Honra é você dar valor, honra é você celebrar, honra é você fazer diferença, ok? 1 Samuel capítulo 2, verso 30, também, o próprio Deus, ele diz assim: eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam, porque Deus é um Deus de honra. Deus, ele deseja nos honrar. E por favor, irmãos, quando a gente fala Deus deseja te honrar, não é aquele famoso sabor de mel, não, tá? Não vem com um sentimento de vingança, querendo mostrar que Deus vai te honrar e você vai esfregar na cara daquele que falou mal de você. Não, isso não é a honra que Deus quer dar para a sua vida, amém? Não é isso. Deus deseja nos abençoar sim, amém? E Ele vai abençoar para que o nome dEle seja glorificado e o nome dEle seja honrado. João capítulo 12, verso 26 fala assim: quem me serve deve me seguir, e onde eu estou, ali meu servo também deve estar, e o meu Pai
honrará aquele que me serve. Novamente, nós vemos aqui que é um Deus de honra. Deus deseja nos honrar, mas Ele deve ser honrado primeiramente. Ele deseja ser honrado primeiramente. Amém? Provérbios capítulo 3, verso 9 ao 10. Aqui nós vemos já que primeiro nós devemos honrar. E como nós podemos honrar? Honrando, servindo Ele. Servindo Ele, nós estamos honrando Ele. Aqui em Provérbios 3, 9 e 10 também fala uma outra forma de honrar ao Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Passagem que tanta gente conhece. Agora uma coisa é, nós cremos em Deus, um Deus de honra, nós cremos na palavra de Deus, mas parece que essa passagem nós deixamos um pouco de lado. E mais uma vez eu falo, é difícil às vezes eu como pastor poder falar isso para você, mas eu preciso falar, sabe? Porque essa primeira parte, honra o Senhor com seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, a primeira parte quando nós vemos na Bíblia, fala sobre dízimos, fala sobre essa primeira parte que nós oferecemos a Ele. Quem crê nisso? Amém? Alguns, sabe? Mas se você ver na palavra de Deus com sinceridade no seu coração, sabe, porque tudo que você quiser achar na internet, você vai achar. Se você quiser achar que homossexualismo é de Deus, que não tem problema a igreja fazer isso, aquilo, outro, que pode vir pecado, você pode casar 3, 4, 5 vezes, você pode se divorciar quando você quiser, você vai achar na internet tudo que você quiser achar. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus com seriedade, a primeira parte fala de quando havia uma colheita em honra ao Senhor, em reconhecer que Ele é Deus, a primeira parte é dele. Foi sempre assim. Sabe, talvez você pensa, é fácil você falar porque você é pastor. Você é pastor, então você está falando isso porque você quer alguma coisa. Gente, desde que eu me converti, sem brincadeira, diante de Deus, desde que eu me converti no ano de 2000, sempre fui fiel à minha primeira parte ao Senhor, falando, Senhor, eu recebi, agora Senhor, o primeiro é teu. Eu quero te honrar, eu quero reconhecer que é o Senhor que tem suprido, é o Senhor que tem me dado força, é o Senhor que tem me dado, sabe, um trabalho, é o Senhor que tem me dado esse salário, por mais que alguns meses era tão pouco, mas todas as vezes eu coloquei no meu coração, Senhor, esse é teu. E sempre foi assim, e até hoje, tantas experiências com Deus nessa área, e Deus sempre tem sido fiel, amém? Glória a Deus, porque no meu coração eu quero honrar o Senhor. A igreja também de Toyohashi, todas as igrejas da Missão Apoio também, elas dizimam também, dizimam em missões, dizimam em outras frentes, sabe, que vão realmente expandir o reino de Deus, porque nós cremos em princípio. A igreja também de Toyohashi, a igreja da Missão Apoio, todos os meses também dizimam, porque nós cremos que a primeira parte é do Senhor, e pela graça de Deus, Deus tem nos abençoado, amém? Deus é um Deus de honra, então nós precisamos honrar Ele. Como nós também podemos honrar Ele? Servindo também, aí que é difícil também. Não é bajulação, mas nós precisamos honrar aqueles no qual Deus colocou na tua vida. Talvez foi um líder, talvez foi uma pessoa. Tudo bem que talvez alguns líderes usaram dessa autoridade para manipular e para poder, sabe, fazer o que estava no coração dele e não servindo você, porque toda autoridade que é dada para um líder é para servir e não ser servido, amém? E a honra, eu sempre coloquei no meu coração também, eu quero honrar os meus líderes. Honrar tem a ver com o próximo, eu quero fazer com que ele se sinta bem. Agora, a bajulação é diferente, eu quero fazer algo, mas é algo em troca, eu quero depois que o pastor possa ser meu amiguinho, possa me dar algo ou alguma coisa assim. Interesse. Bajulação, você honra com interesse. Agora, a honra que Deus ele deseja ter, infiltrar, enraizar nosso coração, é uma honra pensando sempre no próximo. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Amém? E hoje, sabe, eu posso sentir um pouquinho na pele aquilo que os meus pastores também sentem ou passam. Então, eu coloquei no meu coração muito forte, eu quero deixar mais leve, eu quero fazer o que for possível para que o pastor Cid, o pastor Machado, o pastor Fábio, que são os nossos líderes, são os nossos mentores, nossos
pais espirituais, vamos dizer assim, aqueles que cuidam de nós, sabe, eu quero deixar mais leve, eu quero poder ajudar de alguma forma, né? Eu sempre falo para eles, pastores, o que precisar, e não é assim, tamo junto, não é só da boca para fora, sabe, pastor Cid, o nosso pastor também, ele está com algumas dificuldades físicas, sabe, teve momentos ali que o coração se compadece, eu quero fazer algo, eu quero ajudar, sabe, e esse é o meu desejo, eu quero deixar mais leve, porque Deus é um Deus de honra. Eu quero também honrar, sabe, depois que eu passei no encontro, depois que eu passei no Veredas Antigas, principalmente depois que eu casei e me tornei pai, eu vi como é ser um pai, como não é fácil ser um pai, e foi quando eu também entendi, eu preciso honrar o meu pai, eu preciso honrar a minha mãe, sabe, então eu quero de alguma forma deixar mais leve também para os meus pais, honrando a vida deles, porque hoje eu sinto na pele o que é ser um pai, o que é ter um filho, talvez que desonra o seu pai, é algo muito doloroso, porque todo pai cria os seus filhos com todo amor, com toda dedicação, com o seu melhor, e quando a desonra vem, isso fere muito o coração, e vão criando, sabe, barreiras de desonra e mais desonra, sem valor, você transmite essa mensagem que a pessoa não tem valor, e vai virando um caos, e é quando, sabe, a maldição ela acaba enraizando na família, na geração, e vira todo esse caos no qual nós vemos hoje, uma geração de famílias que não honram, mas hoje em nome de Jesus, nós vamos aprender isso, que Deus é um Deus de honra, amém? Você pode falar para 3 pessoas ao seu redor, Deus é um Deus de honra, irmão, Deus é um Deus de honra, Deus é um Deus de honra. Então primeiro nós honramos a Deus servindo, nós honramos a Deus dando a primeira parte a Ele, nós honramos a Deus também adorando a Ele, obedecendo a Sua palavra, nós adoramos e honramos a Deus também quando nós valorizamos aquilo que Ele entregou em nossas mãos, e aqui eu quero falar que Deus entregou em suas mãos, talvez foi um chamado que Ele entregou nas suas mãos, Deus entregou uma missão nas suas mãos, Deus entregou talentos nas suas mãos, e aí o que eu tenho feito com esses dons e talentos, o que eu tenho feito com os recursos que Deus me deu, o que eu tenho feito, né, com a presença, porque nós somos morada do Espírito Santo, amém? Você crê nisso? Você é morada do Espírito Santo de Deus, então você não pode ser mais igual, você não pode ser mais um na multidão, nós precisamos honrar esse Espírito que habita dentro de mim, dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Obed-Edom, ele honrou a presença de Deus, ninguém queria a presença de Deus, eles tinham medo da presença de Deus. Obed-Edom, ele honrou, falou, pode trazer em casa, eu quero a presença de Deus em casa. E se você conhece a história, Obed-Edom foi abençoado por Deus, porque ele honrou a presença de Deus, ele honrou a presença de Deus na sua casa, e aquela casa foi abençoada. Então o que Deus te deu? O que Deus entregou nas suas mãos? É a presença de Deus, é um chamado, é uma família, é recursos, é dons. O que Ele entregou? Se você não honra a Deus com isso, sabe, você pode se tornar um Esaú, que depois isso acaba sendo tirado e dando para outros, porque você não valorizou aquilo que Deus te entregou. Amém? Você crê nisso? Amém? Espero que eu e você hoje entendamos isso e saiamos daqui com esse princípio de honra, valorizar, sabe? Infelizmente só nos tempos ruins que nós valorizamos aquilo que precisa ser valorizado e honrado. Talvez nos últimos dias nós temos visto, pelo menos ali em notícias no Brasil, vários áudios, né, de pessoas que estão nos seus últimos dias. O que eles vão fazer nos seus últimos dias? Eles estão enviando áudio para os seus familiares, falando, eu amo vocês, eu amo vocês, filhos, cuida dos nossos filhos, e é tanta palavra para aquilo que é importante. Importante é Deus, e são pessoas que Deus entregou. Então hoje eu e você, nós precisamos ser despertos para isso, para que não seja tarde. Hoje pode ser o dia que Deus está abrindo essa oportunidade para que você volte à cultura da honra no seu lar. Amém? E tem um versículo
Malaquias 4,16, que tem me perseguido durante vários anos para cá. Que nos últimos dias, o pai se converteria aos filhos, e os filhos se converteriam aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Então diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Pais se convertendo aos filhos e filhos se convertendo aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Ou seja, se eu quero terra, ela dá uma ideia de algo que vai frutificar. E algo que vai frutificar dá uma ideia de vida, dá uma ideia de alegria, frutos que estarão sendo ali crescidos por causa da honra entre pai e filho e pai. Se você quer que sua vida seja abençoada, um dos grandes caminhos, um dos grandes segredos ou chaves das Escrituras é você cultivar a cultura da honra entre pai e filho e pai. Quando você quebra essa honra na sua casa, a terra começa a se secar, a terra começa a morrer. E quando nós começamos a ficar desesperados, nós não entendemos o porquê de tanta coisa se secando, sem vida nas nossas vidas. É por muitas das vezes, é a desonra. Amém? Então até aqui, nós aprendemos que honra, ela é valorizar, é fazer diferença. Isso é honra. E nós precisamos honrar primeiramente e como nós podemos honrar Deus? Servindo. Podemos honrar a Deus com a nossa primeira parte, com nossas primícias. Nós podemos honrar a Deus com o nosso chamado, com a nossa vida. Amém? Agora, uma outra parte. Nós precisamos agora honrar os nossos filhos. Amém? Colossenses 3:21 diz assim: vós pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Efésios 6:4 também fala assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Sabe, nós irritamos nossos filhos quando nós depreciamos ele, quando nós negligenciamos a nossa responsabilidade de exercer paternidade sobre eles. Nós somos pais, nós irritamos nossos filhos quando nós não valorizamos, quando nós não honramos os nossos filhos. Amém? Coloca na balança aí, sabe, sonda o teu coração. O seu relacionamento com o seu filho é mais honra? Honra é dar valor, honra é reconhecer, honra é você valorizar, é você elogiar? Ou na outra balança está a crítica? E muitas vezes a crítica vem com um princípio de desonra, críticas que vêm na identidade dos nossos filhos. E essas críticas, ela transmite uma mensagem: você não tem valor, você não é especial, você não é suficiente para mim. Então, eu e você, na parte de honrar os nossos filhos, nós precisamos honrar quem eles são. Primeiramente, eles não são apenas nossos filhos, eles são a herança Que responsabilidade! Cuidar de algo que Deus nos entregou, para poder formar Cristo nelas. E cada uma delas, sabe, tem uma identidade, ela é única. E antes de ser minha filha, principalmente, ela é uma filha de Deus também. Eu tenho 3 filhas, essas 3 filhas são filhas de Deus também, que eu preciso honrar e valorizar. Estão comigo até aqui? Amém? Você está permitindo entrar no teu coração o princípio da honra? Amém? Honra. Eu estava lendo aqui uma pesquisa num livro, falando a respeito dessa parte de paternidade, dessa parte, né, de honra também à família. Por mais que seja nos Estados Unidos, é algo muito semelhante também no nosso meio. E falando assim que a maioria dos filhos que são uma bênção, não é no sentido sarcástico da coisa, né? Porque alguns usam isso, é uma bênção, né? Não, minha filha é uma bênção de todo o meu coração. Amém? Porque Malaquias 4,16 fala que o pai precisa se converter primeiramente ao pai que precisa se converter ao filho, depois os filhos aos pais. É assim que deveria ser, tá? Nós pais temos uma maturidade, nós pais já vivemos muita coisa a mais do que os nossos filhos, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. E a maioria dos filhos que são uma bênção vem de lares onde os pais honram os seus filhos ouvindo-os. Nós honramos nossos filhos ouvindo eles.
ouvindo o seu coração, ouvindo como é que ele está. Pais que elogia muito mais os acertos do que as críticas, sabe, tem pais que às vezes a gente ouve que nunca está bom. Eu me lembro de uma pessoa que ela poderia esforçar o máximo que ela pudesse, nunca estava bom para o pai, nunca. Poderia ter tirado 9,5 na prova, não tirou 10, não é suficiente. Poderia ter se esforçado e feito, sabe, o máximo dela, mas nunca foi suficiente. Críticas, desonra, honra os acertos. Filha, que bênção, você tirou 9, faltou pouquinho, hein? Na próxima você vai conseguir, eu te abençoo, você vai ser uma bênção. Amém? Estamos juntos até aqui? Amém? Ó, a maioria dos filhos também que são a bênção, ela vem também de pais que são unânimes em relação à disciplina. Nenhum enfraquece a autoridade do outro. Gente, isso é algo muito sério, que a gente vê se repetir em muitos lares. O pai fala uma coisa, a mãe entra no meio e fala, não seja dura assim com o filho. Você não está educando bem. E aí o filho fica só assim, ó, só na alegria, né? Só vendo, só sondando. Opa, quem eu vou? Deixa eu identificar aqui para onde eu posso ir melhor. E os filhos têm uma sabedoria, sabe? Nessa parte de entender qual é o pai que é mais bonzinho, qual é a mãe que é mais boazinha. E ela vai mexendo os palitos ali, sabe? Então quando você tira a autoridade do seu cônjuge na frente do seu filho fica confuso. Quem eu devo obedecer, o pai ou a mãe? Não, deve ter, sabe, unanimidade com relação à disciplina e nunca nenhum pai, nenhuma mãe tira a autoridade do outro. Amém? Quando eu falo algo em casa, aquela me apoia. Se eu talvez exagerei, lá no quarto depois a gente conversa, fala, ó, acho que você exagerou um pouquinho, né? Então vamos lá consertar com ela, vamos lá resolver isso com ela, mas nunca na frente, os pais brigando na frente do filho para educar o filho. Então isso não dá certo, sabe? E a maioria dos filhos também que são uma bênção, vocês estão anotando aí, no seu coração, ou no caderninho aí, e são chaves. A maioria dos filhos que são bênção nessa pesquisa, também falam, vieram de pais que disciplinam seus filhos. Disciplina também é honra. Você está valorizando seus filhos, e por isso que você disciplina. Calma, pais, que logo vai chegar para os filhos, tá bom? Se você está com o filho aqui, calma que daqui a pouco vai chegar a hora dele, tá bom? Pais que disciplinam seus filhos. Para criança, biblicamente falando, nós vamos ler algumas referências aqui, a vara, ela é bíblica. Amém? Repita assim comigo, a vara, ela é bíblica. Agora, então para criança, vara da disciplina. Agora, para adolescente, tempo de reflexão e perda de privilégios. Tá bom? Não vai querer dar uma varada num filho de 15 anos. Não vai funcionar. Perda de privilégio, tempo de reflexão. Agora, por que uma vara? Provérbios 13, 24 fala assim, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 23, 13 e 14, não evite disciplinar crianças. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá, não se preocupe. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Provérbios 29, 15 ao 17, depois eu mando então a referência lá no chat. Não evite disciplinar crianças, se você a castigar com... Aliás, estou lendo novamente. 29, 15 ao 17. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Discipline seu filho e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Amém? Por que vara? Na vara, até na parte, tem uma ligação psicológica nesse instrumento que bate. Porque tem que ser uma vara, não pode ser sua mão, irmãos. Se você bate com sua mão no seu filho, sabe? Isso pode trazer uma confusão, porque ora uma mão faz carinho, ora outra mão ela dá aquela paulada. Então tem que ser uma vara. Então lá em casa era uma... Sabe aquele negócio de colocar sapato? Assim, ó. Aí deixava lá assim. A Mimi tá falando, aquilo é muito duro, né, Mimi? Você aprendeu, né? Graças a Deus. Olha a filha, minha filha é super abençoada, ela tá me entregando aqui, ó. Aquilo é muito duro.
é a varinha da correção. E, gente, tem dado certo em casa. Tem dado certo. Agora, eu e você, nós precisamos entender alguns princípios. Quando você vai disciplinar, nunca bata na frente de ninguém. Tá? Porque isso pode gerar grandes traumas no coração dele. Vai disciplinar, chama à parte. E explica o porquê que você vai estar usando a vara da correção. Tá? Se você talvez, em vez de disciplinar com a vara, você espancou o seu filho, é tempo de se arrepender para poder honrar o seu filho. Amém? Outra coisa também que a gente está falando aqui, se você disciplina na raiva, você não vai transmitir amor. Você vai transmitir raiva. Então nós precisamos, sabe, se você está com muita raiva naquele momento, ore 10 minutos, depois você conversa então com o seu filho. E explique o porquê que ele vai receber a vara da correção. Amém? Como nós podemos então honrar nossos filhos? Disciplinando eles. Nós precisamos também honrar nossos filhos, que nós falamos aqui, ouvindo eles. Amém? Sabe, tem muito pai, quando quer formar uma filha, principalmente um homem de Deus, fala assim, engole seu choro. Quem já ouviu isso? Olha só, engole seu choro aí. Você fica quieto aí, engole seu choro. Você está impedindo com que ele externe o sentimento dele. Quando ele crescer, ele vai ter dificuldade em poder colocar para fora o sentimento dele. Porque desde criança, essa criança está falando, engole o seu sentimento. Sabe? Então você vê que, como é algo muito sério a disciplina, a honra que nós precisamos dar aos nossos filhos. Honrar é disciplinar. Honrar é você ouvir, sabe? Reconhecer que se ele está chorando, é porque algo está doendo. Então, reconheça sim que ele está ferido, que ele está, alguma coisa está doendo dele, no coração dele. Você pode compartilhar seu sentimento comigo? É isso que a Keila tem me ensinado muito, sabe? A Keila, a Mimi está balançando a cabeça, que é minha filha aqui, ó. A Keila, ela é muito boa, ela me ajuda muito nisso também, sabe? Às vezes na correção, sou um pouco meio sanguíneo, nessas horas eu sou sanguíneo, por incrível que pareça. É meio impossível, falando, faz isso, faz aquilo e tal, mas a Keila também, ela me ajuda para falar. O que você está sentindo, né? Falando para minhas filhas. E depois, quando nós ouvimos então nossos filhos, sabe? Nós podemos ver, muita coisa pode solucionar. Isso vai se criando liberdade no diálogo, liberdade para poder falar o que quiser, liberdade para transmitir seus sentimentos sem medo de você ser julgado, sem medo de você apanhar de novo por colocar para fora seus sentimentos. Estão comigo até aqui? Glória a Deus. Então, a pergunta que devemos fazer aos nossos filhos você está sentindo raiva, tristeza? Você pode compartilhar seu sentimento comigo? Por que você está sentindo isso? Amém? E não gritar com seu filho. Uma outra estatística também dessa pesquisa, que a maioria dos filhos obedientes, filhos que são uma bênção, 84% desses filhos, eles têm horário para voltar para casa. Tem limites. Eles têm limites. Uma outra coisa também, a maioria dos filhos que são uma bênção, e onde nós podemos honrar, é quando investimos na vida deles, nas atividades da igreja. Sabe, quando o filho faz alguma coisa, tem muito pai que fala, hoje você não vai para a célula. Não, hoje você não vai na igreja. Mas você não vai na igreja hoje. Você vai tirar o privilégio, você vai tirar aquilo que é bom do seu filho, que é para ir na igreja, que é para ir numa célula, que é para ir num discipulado. Não, hoje seu líder de célula não vai vir aqui não, você está de castigo. Você vai impedir que haja um discipulado no seu filho, sabe? Então a maioria dos filhos que são uma bênção, são filhos que os pais investiram pesado na obra de Deus na vida deles. Investiram, tem programação para criança, eu vou levar meu filho lá. Tem programação para jovem, eu vou levar meu filho lá. Tem programação, tem retiro, tem alguma coisa, eu vou colocar meu filho lá. Eu vou investir na vida dele. Agora, em vez então de tirar essas coisas que são de Deus, tire privilégios. Tá, você fez uma tolice, você fez algo que não agradou o coração de Deus, você vai ficar uma semana sem celular. Tudo bem? Tirou perda de privilégios. Sem game, uma semana. Tá certo? Teve até um caso que uma vez a gente ouviu,
né? Que o filho ficava trancado no quarto e não se socializava, não obedecia os pais. O pai foi avisando, até que ele insistiu na sua desobediência. O pai tirou um privilégio dele. Qual o privilégio? A porta, tirou a porta. Simples assim. Tá tudo certo. E o pai com aquela pose, você foi tirado um privilégio porque você está desonrando. Tá tudo certo. A pessoa pode bater o pé, tá tudo certo. Você quer perder outro privilégio, sabe? E assim vai, construindo. Nunca alterar o tom da voz. É essa conversa. Filho, você está entendendo o princípio de honra que deve estar no teu coração? Eu quero te ensinar algo, sabe? É claro, ouvindo também a vida deles. Estão comigo até aqui, igreja? Amém? Papai, estão até comigo? Glória a Deus. Filhos que são uma bênção, que são honrados da forma que elas podem falar e conversar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Qualquer assunto. Assuntos até do seu coração. Por exemplo, eu tenho 3 meninas. É difícil às vezes ouvir. Teve uma vez que eu ouvi de uma filha que estava meio balançada nos seus sentimentos com relação a alguém. Na hora deu vontade de falar assim: isso você não vem falar comigo agora não, sabe? É um sentimento diferente que eu estou aprendendo com o pai. 3 meninas, gente, 3 meninas. Ou até quando a gente ouve, né, de alguns gaviões assim rondando, sabe? Minhas filhas, bate aquele outro sentimento. Mas a gente precisa ter toda essa liberdade de conversar, até assuntos também de sexualidade. A criança vai ter nos 10 anos, vai ter 11 anos, já é uma idade boa, falando assim: filha, algumas coisas vão mudar agora no seu corpo. Talvez daqui a alguns dias vai descer um sangue, né? Você vai menstruar. E isso significa isso, aquilo, outro. Filhas, vai começar a mudar o seu corpo. E tem áreas do seu corpo que você não pode permitir que ninguém toque nessas áreas. E se alguém tocar, se alguém quiser tentar tocar, você vem e fala com o papai, tá tudo certo? Né? Conversas muito abertas, né? Até mesmo futuramente os filhos vão crescendo. Gente, filho não vende cegonha, não tem Papai Noel, tantas outras coisas. Seja realista, sabe? Converse, prepare seu filho para ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Uma pastora também, que é a esposa, né, de um pastor também, ela está fazendo essa pesquisa, falou que ela descobriu que a característica mais comum de uma família que consegue transmitir seus valores com sucesso para as próximas gerações era coerência naquilo que ela crê e naquilo que ela vive em casa. Coerência. A maioria dos filhos que eram uma bênção em casa vieram de pais que na igreja é uma bênção, mas em casa também é uma bênção. Vieram de uma família que na igreja é a mesma coisa que em casa. Em casa é a mesma coisa que na igreja. Na igreja não é uma capa de super-homem. Não, na casa também é isso. Amém? Então nós precisamos honrar nossos filhos, sendo uma referência, sendo um exemplo para eles. Amém? Glória a Deus, pais. Vamos lá, nós temos alguns minutos ainda. Agora, o pai se converteu ao filho. Em nome de Jesus, vamos honrar nossos filhos. Vamos preparar a próxima geração. A gente teve uma reunião com os obreiros e a gente estava falando com relação à salinha das crianças. Muitas vezes a salinha das crianças é vista como a última coisa, porque eu quero deixar meu filho lá para que eu tenha tempo aqui para adorar a Deus em tranquilidade. Não, a salinha lá não é para deixar a criança para que nós possamos aqui ter liberdade. A criança lá é para investir na vida deles, a palavra de Deus na linguagem deles. Amém? E isso é fundamental para a gente preparar e honrá-los, dando real valor a que eles merecem. Amém? Eles são especiais. Eu gosto sempre de falar, faz sempre que eu tenho essa oportunidade de orar pelas crianças aqui, né, assim na direção do culto, mas eu gostava sempre de falar, antes de orar: crianças, cada uma de vocês são especiais para Deus. Vocês fazem parte da nossa família. Nós amamos vocês. Vocês são filhos de Deus. Nós estamos afirmando isso.
E por isso que eu queria que você também pudesse sondar teu coração e orasse também a respeito. Se você tem no seu coração entender que a salinha das crianças é um dos melhores e maiores investimentos que nós podemos ter como igreja, sabe? Você pudesse fazer parte de tudo isso, honrando as crianças, seja ajudando, seja dando ideia, seja abraçando essa causa, porque os nossos filhos são valorosos e nós vamos honrar nossos filhos, amém? Glória a Deus. Agora, vocês estão muito quietos, vocês estão refletindo um pouco no seu coração, né? Eu vou crer que está sendo dessa forma, tá? Mas permita o seu coração que enraize esse princípio da honra. Honramos a Deus, honramos agora nossos filhos, agora filhos, precisamos honrar os nossos pais. Êxodo capítulo 20, verso 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias, sua vida na terra. Honre o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Faz isso ao contrário. Desonre seu pai e a sua mãe e seus dias na terra. Simples assim. Por que nós vemos tantos jovens perdendo suas vidas? Por que nós vemos tantos jovens, talvez perdendo a sua vida literalmente falando, fisicamente falando, mas perdendo a sua vida espiritualmente? Porque há uma desonra no seu coração, uma desonra familiar entre pai e filho e pai. É por isso que nunca vai para frente, porque a terra está sob maldição. É preciso ter, então, esse princípio para que tudo, a engrenagem comece a rodar e comece a funcionar. E, gente, família é uma bênção de Deus, amém? No Homem ao Máximo tem um ditado, uma frase que fala assim: a sua casa, a sua família pode ser um céus na terra, ou pode ser um inferno na terra, né? O Homem ao Máximo, esse curso é só paulada. Por quê? Eu, como homem, nós como sacerdotes, nós como pais, pai, mãe, nós temos essa responsabilidade de edificar um lar para os nossos filhos, para que seja um céu na terra, para que seja um pedacinho do céu, onde pai honra o filho e o filho honra o pai. Tá bom, na teoria é fácil, né? E na prática, como é que fica? Prática é isso, repetição. Prática é isso, repita assim comigo: humildade. Porque pai, para reconhecer seu erro é difícil, né? Você quer usar da sua autoridade e aí do filho falar alguma coisa contra. Não, eu preciso ter humildade para falar: filha, eu errei, tá? Mas também o filho precisa honrar o seu pai. Um personagem aqui que eu vejo que desonrou seus pais foi Sansão. Sansão, ele era um nazireu, era separado por Deus, tinha unção de Deus, tinha um chamado de Deus. Agora, Sansão, o nome dele significa como o sol, alguém que nasceu para brilhar, alguém para fazer diferença. Agora, Sansão, ele tinha uma fraqueza, os seus sentimentos, o seu próprio coração. E esse filho, ele teve uma espiral aqui da decadência, que primeiro começou com o casamento dele. Ele viu uma mulher, filha dos filisteus, lá em Juízes 14, verso 1 e 2, e falou para o seu pai e para a sua mãe: olha, eu me interessei com uma filha dos filisteus. E naquele tempo havia uma lei, que se houvesse algum relacionamento, algum casamento, deveria ser do mesmo povo de Deus, amém? Só que ali, o que fala na palavra de Deus no verso 3? Os pais falaram: não há porventura alguma mulher aqui dentre nós? Ele não quis obedecer o seu pai, não quis obedecer sua mãe. Por isso que eu penso aqui e entendo como é importante da bênção dos pais para um relacionamento, para um casamento. Quando eu e Keila a gente foi casar, a gente tinha no nosso coração, eu sei que hoje, se a gente pudesse voltar atrás, a gente faria muita coisa diferente também. Só que como é importante a gente ter essa bênção, a gente buscava a bênção dos nossos pais. E hoje é o que a gente tenta ensinar para os nossos filhos. Se os seus pais não estiverem com a bênção, sai fora desse relacionamento, vai dar ruim. Você quer insistir nesse relacionamento, você não tem a bênção dos seus pais. Então toma muito cuidado. Eu sei que talvez tenha alguns pais que é só a graça de Deus, né? Só a graça. Mas com jeitinho, com humildade, com muita oração,
Sabe, Deus ele vai responder. E eu creio que os agentes de Deus para a bênção de Deus na nossa vida, um deles é os pais. Mas Sansão não quis nem aí, não estava nem aí para os pais, desacatou o conselho dos seus pais. Em Deuteronômio 27:16 fala assim: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Que forte, né? Provérbios 30, verso 17, foi o que aconteceu com Sansão, aquele filho que desonrou seus pais. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos. Seus olhos serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. E você vê aqui, foi o que aconteceu com Sansão. Sansão entrou num jugo desigual, desonra aos seus pais, e foi uma decadência total, porque depois lá na frente, em Juízes 16, ele se envolve com a prostituta. Ele só não estava nem aí para o seu chamado, não estava nem aí para aquilo que Deus entregou na vida dele, uma unção, não estava nem aí para aquilo que o pessoal estava falando, ele só queria saber da vida dele, curtir a vida dele. Então foi com uma prostituta e por fim ele se relacionou com uma mulher chamada Dalila. E eu acredito que todos nós conhecemos a história. E engraçado que Dalila também, curiosamente, o nome Dalila significa fraqueza. Dalila era a fraqueza ali de Sansão, e Sansão foi naquele momento que perdeu então toda a unção que estava sobre a vida dele. Deus, na primeira desonra, parece que a unção ainda estava sobre a vida dele, mas Deus é um Deus de misericórdia, amém? Nosso problema é que, como Sansão, nós vamos desonrando e nada aconteceu comigo, está tudo certo. Continuamos desonra e está tudo certo. Estou trabalhando, eu estou com vida ainda, estou com saúde. Desonra e mais desonra Deus, desonra familiares, desonra seus pais, até que chega um momento, irmãos, que Sansão, ele foi agir, só que a unção já não estava sobre ele. E dura coisa é quando a presença de Deus não está mais com você. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas dura coisa deve ser não sentir mais a presença de Deus. Deus é um Deus de honra, amém? E Sansão não honrou. E literalmente Sansão foi levado pelos filisteus, seus olhos foram arrancados, literalmente. Ele ficou cego e se tornou ali um personagem de chacota, sabe? Virando um moinho ali pelos filisteus, até que, pela graça de Deus, ainda ele clama ao Senhor e a unção volta novamente na vida dele. Ele quis honrar o chamado, ele reconheceu o que ele tinha feito e a graça de Deus veio sobre ele novamente. E é isso que Deus ele pode fazer na sua vida hoje. Independente se a desonra está até hoje na sua vida, na sua linhagem, hoje eu posso fazer diferente, amém? Então, Sansão, ele teve uma oportunidade, mas no final de sua vida. Nós estamos aqui, irmãos, você está bem, está com saúde, estamos aqui, irmãos, estamos bem. Então honre essa oportunidade que Deus está nos dando, sabe, para honrar a Deus, honrar o que Ele te deu, honrar seus filhos, honrar seus pais, honrar a todos que Deus permitiu, sabe, caminhar com você, pessoas que estão caminhando com você, amém? Honrar a Deus, honrar o nosso Pai, honrar nossos filhos. E aqui nós estamos num dia também especial, que é o Dia das Mães. Nós precisamos honrar também as nossas mamães, amém? Eu vi um vídeo também muito interessante de uma pesquisa de trabalho. Alguém já viu esse vídeo aqui? Cadê os jovens aqui? Tem jovem aqui? Levanta a sua mão, os jovens. Só 10 pessoas, só 10 jovens aqui no nosso meio. Glória a Deus. É isso aí, Paulinho, todos nós, jovens. Tá bom. Gente, eu vou fazer uma ilustração para a gente encerrar. Nesse vídeo, estava acontecendo uma pesquisa de trabalho. E a pessoa vai contratar, então, funcionários, né? Vai contratar para um cargo muito importante. Eu gostaria de ver com você se você abraça essa oportunidade de trabalho, tá bom? Primeiro, não é apenas um trabalho, mas talvez é o trabalho mais importante que você possa ter na sua vida. Esse cargo é um cargo de direito de operações.
E ele é muito mais do que isso. Diretor de operações, aliás. Tá? Mas muito mais que isso. As responsabilidades e exigências são bastante vastas desse cargo. A primeira exigência que tem para você que vai trabalhar nesse cargo é a mobilidade. Esse emprego exige que você trabalhe em pé a maior parte do tempo, constantemente de pé, constantemente se curvando, exigindo um alto nível de energia. Até aqui, tudo bem? Esse trabalho, você vai trabalhar 135 horas por semana. Coloca aí, faz os cálculos. 135 horas por semana você vai trabalhar, talvez algumas horas extras de vez em quando. Basicamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana é esse trabalho. Haverá momento que você pode se sentar? Sim, de vez em quando você pode se sentar, mas talvez não vai ter intervalos, tá? Talvez. Isso é algo legalizado? Sim, é legalizado. Vai ter almoço? Sim, você vai poder também almoçar nesse cargo, tá? Mas talvez você vai precisar orientar seus funcionários enquanto você almoça. Esse cargo exige também muita habilidade de negociação, graduação em medicina, finanças e gastronomia. Seus funcionários também precisam de atenção constante, porque você é diretor de operações, tá? E você vai estar encarregado por vários funcionários que precisam muito da sua atenção e às vezes terá que ficar com seu funcionário a noite inteira. Você deve também estar preparado para trabalhar em um ambiente caótico. Se você tiver uma vida, abra mão da sua vida. Sem férias, sem tempo para dormir direito. Esse cargo também não vai te pagar absolutamente nada. É de graça. E existe milhões de pessoas que exercem esse cargo. Esse cargo é mãe. Mamães. Gente, eu fico, meu coração muito partido mesmo, com dor no meu coração. Eu não me arrependo de ter casado, eu casei muito cedo. Mas se eu pudesse voltar atrás e poder honrar mais a minha mãe, eu faria muita coisa diferente. Porque hoje, eu sei o que é ser um pai ou uma mãe em casa. Eu sei o trabalho que é cuidar de um filho. Eu sei que é um trabalho de sustentar um filho. Seja fisicamente, mas emocionalmente, tantas preocupações que a mamãe tem. Então, eu queria, nessa manhã, poder fazer uma oração honrando a Deus, honrando os nossos filhos, mas também honrando as nossas mamães. Amém? Se coloque em pé então, você que pode. E você vai poder ver na sua vida, quando você entender e viver a cultura da honra, as coisas ao seu redor, tudo vai começar a se encaixar. A família vai funcionar, as coisas vão funcionar, quando princípios de honra forem estabelecidos na nossa casa.